Senhor, chego em silêncio, não trago palavras, apenas sede. Tua presença me envolve, como luz que não se vê, como vento que não se prende. Abro tua palavra, e ela me abre por dentro. Cada som é sopro, cada linha, caminho. Fala no leve rumor da tua paz, e ensina-me a ouvir com o coração, que o fogo da tua voz aqueça o meu ser, sem que eu saiba como, apenas queimar em ti, e quando o livro se fechar, que a tua eternidade permaneça acesa em mim. Amém. Levítico capítulo 11. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina, deles comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. E a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas, nas águas, nos mares e nos rios, esses comereis. Mas todo que não tem barbatanas, nem escamas, nos mares e nos rios, todo o réptil das águas, e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo que não tem barbatanas ou escamas, nas águas, será para vós abominação. Das aves, estas abominareis. Não se comerão, serão abominação, a águia, e o quebrantoço, e o chofrango, e o milhano, e o abutre segundo a sua espécie, todo o corvo segundo a sua espécie, e o avestruz, e o mocho, e a gaivota, e o gavião segundo a sua espécie, e o bufo, e o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o cisne, e o pelicano, e a cegonha, a garça segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego. Todo o inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Mas isto comereis de todo o inseto que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis estes: a locusta segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador segundo a sua espécie, o grilo segundo a sua espécie, e o gafanhoto segundo a sua espécie. E todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós uma abominação, e por estes sereis imundos. Qualquer que tocar os seus cadáveres, imundo será até à tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres lavará suas vestes, e será imundo até à tarde. Todo animal que tem unha fendida, mas a fenda não se divide em duas, e todo que não rumina, vos será por imundo. Qualquer que tocar nele será imundo. E todo animal que anda sobre as suas patas, todo animal que anda 4 pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até à tarde. E o que levar os seus cadáveres lavará suas vestes, e será imundo até à tarde. Eles vos serão por imundos. Estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra, a doninha, e o rato, e a tartaruga segundo a sua espécie, e o ouriço cacheiro, e o lagarto, e a lagartixa, e a lesma e a toupeira. Estes vos serão por imundos dentre todos os répteis. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até à tarde. E tudo aquilo sobre que cair alguma coisa deles, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou saco, qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será posto na água, e será imundo até à tarde, depois será limpo. E todo vaso de barro, em que cair alguma coisa deles, tudo que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo o alimento que se come, sobre o qual cair água de tais vasos, será imundo, e toda bebida que se bebe, depositada nesses vasos, será imunda.
E aquilo sobre o que cair alguma parte de seu corpo morto será imundo, o forno e o vaso de barro serão quebrados. Imundos são, portanto vos serão por imundos. Porém a fonte ou cisterna, em que se recolhem águas, será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. E, se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente que se vai semear, será limpa. Mas se for deitada a água sobre a semente, e se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre ela, vos será por imunda. E se morrer algum dos animais, que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. E quem comer o seu cadáver lavará suas vestes, e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto lavará suas vestes, e será imundo até a tarde. Também todo o réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre, e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todo o réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são uma abominação. Não vos façais abomináveis, por nenhum réptil que se arrasta, nem neles os contamineis, para não serdes imundos por eles. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto vós vos santificareis, e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais, e das aves, e de toda criatura vivente que se move nas águas, e de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Levítico capítulo 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E, quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para a expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação, ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas, se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas, ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação, e será limpa. Levítico capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, na pele de sua carne como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Mas, se a mancha na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga, ao seu parecer, parou, e na pele a praga não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez, e eis que, se a praga se recolheu, e na pele a praga não se estendeu, então o sacerdote declarará por limpo, é uma pústula, e lavará suas vestes, e será limpo. Mas, se a pústula na pele se estende grandemente, depois que for mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará. E eis que, se a pústula na pele se tem estendido, o sacerdote declarará por imundo, é lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que,
Se há inchação branca na pele, a qual tornou pelo em branco, e houver carne viva na inchação, lepra inveterada na pele da sua carne, portanto, o sacerdote declarará por imundo, não o encerrará, porque imundo é. E, se a lepra se espalhar de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até aos seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote examinará, e eis que, se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo, todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á por imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Ou, tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá o sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, limpo está. Se também a carne, em cuja pele houver alguma úlcera, sarar, e, em lugar da pústula, vier inchação branca ou mancha lustrosa, tirando a vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote. E o sacerdote examinará, e eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará por imundo. É praga da lepra que brotou da pústula. E o sacerdote, vendo-a, e eis se nela não houver pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se ela grandemente se estender na pele, o sacerdote declarará por imundo. Praga é. Mas se a mancha parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação da pústula é. O sacerdote, pois, o declarará por limpo. Ou, quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver mancha lustrosa, tirando vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, e eis que se o pelo na mancha se tornou branco e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura. Portanto, o sacerdote declarará por imundo, é praga de lepra. Mas, se o sacerdote, vendo-a, e eis que, se na mancha não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote declarará por imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha parar no seu lugar, e na pele não se estender, mas se recolher, inchação da queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará por limpo, porque a inflamação é da queimadura. E, quando o homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote, examinando a chaga, e eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela, o sacerdote declarará por imundo, é tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas, se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que, se ela não parece mais funda do que a pele, se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que, se a tinha não estiver estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote segunda vez encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que, se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará por limpo, e lavará suas vestes, e será limpo. Mas, se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que, se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas, se a tinha ao seu ver parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo está, portanto o sacerdote declarará por limpo. E, quando o homem ou mulher tiver manchas lustrosas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que, se na pele da sua carne aparecem manchas lustrosas escurecidas, é impingem que floresceu na pele, limpo está. E, quando os cabelos do homem caírem na cabeça, calvo é, mas limpo está. E, se lhe caírem os cabelos na frente da sua cabeça, meio calvo é, mas limpo está. Porém,
Se na calva, ou na meia calva, houver praga branca avermelhada, é lepra, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que, sem chação da praga, na sua calva ou meia calva, está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne. Leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote declarará totalmente por imundo, na sua cabeça tem a praga. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver nele, será imundo, imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também alguma roupa houver praga de lepra, em roupa de lã, ou em roupa de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, ou seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na roupa, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é, por isso se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga, e encerrará aquilo que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido na roupa, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imunda está. Por isso se queimará aquela roupa, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Mas o sacerdote, vendo, e eis que, se a praga não se estendeu na roupa, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo no qual havia praga, e o encerrará 2ª vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou seu aspecto, nem a praga se estendeu, imundo está, com fogo queimarás. Praga penetrante é, seja por dentro ou por fora. Mas se o sacerdote verificar que a praga se tem recolhido, depois de lavada, então a rasgará da roupa, ou da pele ou do fio urdido o tecido. E, se ainda aparecer na roupa, ou no fio urdido ou tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é, com fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a roupa ou fio urdido ou tecido, ou qualquer coisa de peles, que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará 2ª vez, e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra na roupa de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-la limpa, ou para declará-la imunda. Senhor da pureza e da vida, tu que separas o santo do comum, ensina-me a discernir o que alimenta a alma, e o que a contamina em silêncio, como o teu povo no deserto. Quero aprender o caminho da separação, onde cada escolha é um altar, e cada gesto uma oferenda. Purifica, Senhor, o que entra e o que sai de mim, as palavras que pronuncio, os pensamentos que cultivo, as intenções que, em segredo, moldam meu coração, quando o pecado surgir como mancha na pele, como ferida que insiste em abrir. Toca-me com tua compaixão curadora. Fala a mim como ao sacerdote antigo, que via além da carne e lia a alma. Se me torno impuro, não me rejeites, mas chama-me outra vez ao acampamento da tua graça, onde a tua presença limpa o que o mundo sujou, e o teu amor cobre o que a vergonha revelou. Tu és o Deus que faz do impuro um testemunho, do isolado um filho restaurado, que eu viva atento ao teu sopro, santo como o vento que varre o pó do deserto, puro como a luz que atravessa a tenda. Lava-me, Senhor, com tua santidade antiga e nova, e renova em mim o desejo de ser teu, por inteiro, por dentro e por fora. Amém.